Além dos municípios, estados também poderão oferecer voluntariamente transporte público gratuito no segundo turno das eleições. Yasmin Costa. Olha, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que os estados eles também podem oferecer voluntariamente e de forma gratuita o serviço de transporte público no dia da votação do segundo turno, lá no dia 30 de outubro. O STF já tinha decidido, em uma ação movida pelo Partido Rede Sustentabilidade, que os municípios podem conceder o transporte gratuito no dia da eleição, isso de forma voluntária, inclusive uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, Barroso analisou um outro pedido que foi apresentado pelo governo da Bahia. O que o governo estadual solicitou? Que o tribunal esclarecesse a decisão que foi tomada e também para saber se valeria para os estados essa decisão. A Bahia questionava, inclusive, se essa disponibilização do serviço poderia ser feita independente do veículo. Por exemplo, metrô, ônibus, trem, eles queriam saber. E, segundo o ministro, essa oferta pode sim ser feita por qualquer meio de transporte. Até agora, pelo menos 18 capitais brasileiras vão fazer esse transporte público com a tarifa zero no dia 30 de outubro. Vale lembrar que o ministro Luiz Roberto Barroso, ele fixou o entendimento da seguinte forma: se o município oferecer o serviço gratuito de transporte, os prefeitos e os gestores locais, eles não podem ser punidos por crimes eleitorais ou crimes de improbidade administrativa. Barroso deixou expresso que não pode haver qualquer discriminação com relação à posição política na prestação desse serviço e disse ainda que essa é uma forma ali de garantir o direito constitucional que a pessoa vá lá votar. E essa forma de ter um transporte gratuito é uma medida ali para garantir que a pessoa vá tomar esse direito, vai exercer esse direito de voto, porque, segundo o ministro, muitas pessoas não teriam recursos para ir até o local de votação. E essa é uma medida que pode facilitar. De Brasília, Yasmin Costa. Deixa eu cumprimentar o nosso comentarista hoje aqui nesta edição do Jornal da Manhã, o Marcelo Rocha Monteiro, que já está conectado conosco. Marcelo, muito bom dia para você. Vou fazer um apanhado aqui, alguns temas para a gente começar a nossa conversa. Há pouco nós exibíamos a reportagem do Michael Mendes contando a respeito dos casos de assédio eleitoral e como isso tem sido registrado e denunciado a ocorrência disso em algumas empresas. É triste, né, Marcelo, que em 2022 ainda estejamos vivendo esse tipo de coisa. Esperávamos que a sociedade tivesse evoluído um pouco mais no debate democrático no período eleitoral, não é? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Carlos, bom dia, Elisângela, bom dia aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero deixar registrado a minha alegria em participar daqui do noticiário desta emissora, no momento em que recai sobre ela uma censura absurda, inconstitucional, ilegal, injustificável, sob qualquer aspecto, né? Completando o que você disse, Carlos, não só nós esperávamos que a sociedade tivesse evoluído, como nós esperávamos que as nossas autoridades e o nosso sistema de justiça tivesse evoluído. Infelizmente, nós estamos assistindo exatamente o contrário, uma involução e um fenômeno da censura prévia ressuscitando, né? Como não se poderia imaginar, como nunca se viu desde a redemocratização. Jornalistas proibidos, a priori, proibidos previamente de tocar em determinados assuntos, né? Então, isso é assustador, né? E a gente acha que a sociedade evolui na medida em que ela tem como exemplo a atuação das suas mais altas autoridades, dos seus mais altos tribunais, por exemplo, e se inspira neles, né, para evoluir no sentido da democracia, do respeito à igualdade de todos perante a lei, mas não é o que nós estamos assistindo. Então, é realmente muito lamentável que essa situação esteja acontecendo.
Ô Marcelo, sobre essa questão da gratuidade no transporte, a gente sabe que os municípios vão discutir, os estados agora também, voluntariamente. Há informação de que, por exemplo, São Paulo, uma cidade grande e complexa, a prefeitura vai se reunir com os órgãos responsáveis, o prefeito vai se reunir com os órgãos responsáveis para poder fazer a definição de como isso funcionará, se será liberado o passe livre no dia do segundo turno e etc. Há um peso, evidentemente, sobre o orçamento das cidades, essa gratuidade e toda uma questão envolvida. Qual que é a tua leitura sobre isso? Essa discussão começou também lá no Judiciário, né? Existe uma lei que criminaliza o fornecimento de transporte gratuito no dia das eleições e essa lei foi simplesmente revogada pela decisão do Poder Judiciário a partir aí do ministro Luiz Roberto Barroso. É mais um caso de ativismo judicial. Se é conveniente ou não é conveniente fornecer transporte gratuito, eu acho que até pode se considerar que né, em vários casos, mas essa discussão cabe aos representantes do povo, ao Poder Legislativo, legitimamente eleito pela população para criar, para modificar ou para revogar leis. Tá? Até porque, quando o Poder Judiciário, através de uma decisão, cria despesas, ele o faz sem qualquer responsabilidade. O Poder Judiciário não está sujeito ao Tribunal de Contas, não está sujeito aos órgãos, as despesas que ele cria com essas decisões não estão sujeitas ao Tribunal de Contas. O juiz não responde pelas decisões que toma em termos financeiros perante qualquer órgão de controle. Ele ordena a despesa, ele toma a decisão que vai gerar despesa, mas ele não tem qualquer responsabilidade sobre ela. A responsabilidade recai sobre o executivo, que executa a medida e tem que direcionar recursos para o cumprimento, para a adoção daquela medida. Obviamente, num caso como esse, se você pensar numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, etc., nós não estamos falando de pouco dinheiro, nós estamos falando de despesas significativas. E, novamente, lembrando, a lei prevê que o fornecimento de transporte gratuito constitui crime, e não faz isso à toa. É porque era uma prática em vários lugares do país, o aliciamento de eleitores através do fornecimento de transportes. Transportavam-se eleitores até o local de votação para que fossem votar no candidato, ou no grupo, ou no partido que fornecia o transporte. Ô Marcelo, para fechar essa nossa rodada aqui, na tua primeira participação aqui conosco, mostramos também, já estamos acompanhando, aliás, desde ontem cedo, a caminhada de Bolsonaro e de Lula, duas estratégias diferentes, cada um em uma região, né? O Bolsonaro em São Paulo, uma série de compromissos, esteve com o Tarcísio, participou da live, depois em uma igreja, o Lula fazendo comícios, também ali buscando apoiadores em Minas, cada um desenhando uma estratégia de olho naquilo que os analistas, que as equipes de campanha apontam. Diante do que a gente viu neste sábado, qual é a leitura que você faz dessas duas estratégias estabelecidas aí pelos candidatos que estão disputando o segundo turno da eleição presidencial? Olha, me parece que esse é um momento de empenhar todas as forças, de usar todos os recursos legítimos possíveis, para ser bem-sucedido, para vencer a eleição. Os candidatos estão diante de desafios um pouco diferentes. O ex-presidente Lula, aparentemente ainda sem sucesso, tenta ampliar o número de eleitores que vão votar nele no segundo turno. As pesquisas têm indicado, e a gente sempre fala em pesquisa com muita reserva, porque sabe-se perfeitamente o que aconteceu no primeiro turno. Mas, se forem válidas, essas pesquisas têm demonstrado que, na melhor das hipóteses, ele está estagnado.
né? Não aumentou o número de eleitores. E, por outro lado, o presidente Bolsonaro, as pesquisas também têm indicado que vem subindo, né, no número de eleitores, então parece que a estratégia dele tem sido bem sucedida, né, tanto nessa que ele está fazendo na live ele trouxe o Neymar, ele trouxe, enfim, personalidades do mundo esportivo, artístico, da própria política, né? E quanto no apoio que ele vem recebendo de lideranças políticas que foram bem-sucedidas no primeiro turno, como é o caso do governador de Minas reeleito no primeiro turno, Romeu Zema, governador aqui do estado do Rio de Janeiro reeleito no primeiro turno, Cláudio Castro, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que não passou para o segundo turno, mas teve um número significativo de votos e que manifestou logo o seu apoio ao atual presidente, né? As pesquisas parecem indicar, né, que nesses 3 estados, né, essa aliança com os governadores tem permitido ao presidente superar, né, ele ganhou no primeiro turno na região sudeste, perdeu especificamente em Minas, e as pesquisas indicam que essa vantagem no primeiro turno na região sudeste está se ampliando e a situação em Minas parece ter se revertido. Então, é uma estratégia que, pelo que mostram os institutos, tem funcionado. É bom destacar que os 2 institutos que deram maior vantagem e que erraram de longe, né, ao ex-presidente Lula no primeiro turno, deram vantagem de 14, 15 pontos, que foram o antigo Ibope e o Datafolha. A vantagem na hora das urnas viu-se que não era de 15 pontos, era de 5 pontos, né? E agora, esse último pesquisa do Datafolha indicou uma situação no limite do empate técnico, a diferença de 4 pontos, né? Quer dizer, um instituto cuja última pesquisa havia sido antes do primeiro turno, havia dado uma diferença de 14 ou 15 pontos, agora reduz essa diferença para 4, né? É uma redução muito significativa.